E Deus responde, mas muitas pessoas falam, mas eu falo em línguas, eu não entendo que eu estou orando, e quando que Deus vai responder? Na mesma maneira que as línguas saem, que a mesma maneira que essa oração é originada, é a mesma maneira que ela é respondida. Se ela é originada no Espírito, e quando eu oro em línguas, o meu Espírito ora, então a resposta dessa oração eu não recebo na mente, eu recebo no Espírito. Abastecido de revelações e mais revelações do plano de Deus, da palavra de Deus. Ah, mas eu vou entender quando? Aí é um trabalhar do Espírito Santo. À medida que o seu espírito vai se edificando e se enchendo das informações celestiais como resposta dessa oração, à medida que você vai meditando na palavra, à medida que você vai se rendendo a Deus, você vai deixando o Senhor trabalhar no seu coração, essas revelações que estão no teu espírito, elas saltam para o teu entendimento. É aí onde a tua alma é transformada. Pastor Fabrício, fazer uma pergunta assim, por que a pessoa começa a orar em línguas e você está falando de benefícios, ainda vai ter outros benefícios que vai ser falado, mas aí, antes de chegar nos outros benefícios, alguns têm essa dúvida também. Por que a pessoa fala assim, começa a orar em línguas 1 hora por dia? No meu canal eu incentivo 1 hora, né? Todo mundo fala, ora em 1 hora, no mínimo, para começar. Eu falo para começar, que quanto mais, melhor, né? Sim. Piora tudo. Alguns falam assim, eu comecei a orar em línguas, piorou tudo. Até eu vi um comentário no TikTok, eu comecei a orar em língua, piorou tudo, eu parei. E eu falei, mano, por que parou? Então, por que alguns começam a orar em línguas, não sei se é para alguns ou para todos, mas alguns comentam que piora tudo. Por quê? Eu acho que eu li nos comentários de alguns vídeos do seu canal mesmo que eu assisto. Eu vou olhando os comentários. Cada comentário. Piorou tudo. A gente tem aconselhado muitos pastores, muitos irmãos a entrar nessa prática. E as pessoas, primeira coisa que elas me relatam, uma boa parte é, pastor do céu, depois que eu comecei a praticar todo dia um tempo oração em línguas, tá dando tudo errado. A resposta está lá em Romanos, capítulo 8, verso 26, que fala assim, da mesma maneira, semelhantemente, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, não sabemos orar a maneira certa, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então vamos lá. Quando eu estou orando em línguas, esses segredos divinos, eu estou orando o plano de Deus para a minha vida. O que lá em Isaías a Bíblia diz? Assim diz o Senhor, os meus pensamentos são bem mais elevados que os vossos. E os meus caminhos bem mais altos que os vossos, diz o Senhor. Então, a vontade de Deus para nós, ela é muito, incomparavelmente maior do que podemos pensar ou imaginar. Isso é verdade. Então, quando você começa a orar em línguas, por isso que Deus tirou o entendimento racional do orar em línguas para nós, porque, pastor, se nós fôssemos orar e entender o que estamos orando, você para. Porque às vezes você faz planos, você faz um monte de projeto e é normal. Isso é do homem, é do ser humano. Fazer planos. Nós temos irmãos que planejam os próximos 10 anos da vida dele numa planilha. Eu conheço irmão que tem tudo planejado na planilha. Mas não é assim que funciona para quem entregou a sua vida a Cristo. Não que você vai ser desorganizado. Mas, peraí, aonde entra a vontade de Deus nesses planos mirabulosos que nós criamos? Até no ministério. Os sonhos, né? O homem é cheio de sonho, né? Você tem que ver se o seu sonho está dentro do plano que Deus formou para a sua vida. Então, você está aqui num caminho, pensando que aquilo é a vontade de Deus para você. E aí você começa a orar em línguas. O Espírito Santo não vai responder os seus sonhos, ele não vai responder os seus planos. Ele tem um compromisso de responder e alinhar você aos planos de Deus. Ainda que sejam desconfortáveis, ainda que sejam planos que você nem estava pensando. Mas essa é a verdade.
Eu sei bem os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar, é o que o Senhor disse. Só que os meios que Deus nos conduz para chegar nesse plano, nessa vontade dele, é que a gente fica meio... Deus tem que chacoalhar, algumas coisas tem que sacudir, sabe? Às vezes o Senhor permite circunstância para mostrar para nós o quão incrédulo nós somos. Então por isso que a pessoa fala, comecei a orar em línguas, parece que está dando tudo errado. Não, agora você está se encontrando com a sua real maturidade e realidade espiritual. O que mais temos na igreja hoje, e até muitos líderes, pessoas que ocupam cargo nas igrejas, é pessoas que acham que são muito maduras na fé porque tem 20 anos na igreja, mas nunca será medido pelo tempo de igreja. A sua maturidade, ela sempre vai ser medida pela intensidade, pela sua intimidade com Jesus e com a sua palavra. Vai ser pelos testes de tribulações que você já atravessou e que te aprovou. Isso que é onde você é medido na sua maturidade espiritual. Então, provavelmente muitas pessoas começam a orar em línguas e acham que vai ganhar um carro novo. Alguns começam a orar em línguas e acham que vai ressuscitar mortos, vai esvaziar a UTI do hospital. Isso talvez pode até acontecer. Mas primeiro, o Senhor vai fazer um processo de purificação no teu coração. Vai mudar suas motivações. Ele vai alinhar você ao plano dele e ele vai tirando você do seu próprio plano, que muitas das vezes são planos humanos que não vai acabar em lugar nenhum. Não vai. Então, para mim, eu tenho que... Parece que virou tudo, mas faz parte do processo. A maioria dos cristãos quer correr do processo. Sem processo, não há crescimento. Crescer dói. E muitos querem fugir dessa dor do crescimento. Então... Começou a praticar oração em línguas, você vai ser colocado, alinhado à vontade de Deus. E muitas das vezes, boa parte daquilo que Deus tem para nós não é aquilo que nós estamos empreendendo, planejando e caminhando. Sobre aqui. Muitos hoje estão ocupando alguns lugares na igreja que Deus nunca chamou eles para fazer isso. Foi porque alguém falou. Muitos estão querendo dom de cura porque acha bonito curar, mas não sabe a responsabilidade e o quanto a pessoa vai ter que abnegar ela mesma para servir o próximo para carregar esse dom de cura. Ela não sabe o nível de compaixão, do amor de Deus que ela vai ter que entrar para ela poder, Deus confiar mesmo uma unção em um dom tão poderoso que é dom de curas e milagres. Não é para exaltar um homem, é para exaltar Jesus. Então, se Deus encontra no coração dela alguma motivação de exaltação própria, ganância e superestimação espiritual sobre os outros, antes do Senhor confiar esse dom, ele vai dar uma moída nela. Então, por isso que a pessoa começa a orar em língua. Aí eu fui orar, nada aconteceu. Não aconteceu para fora, mas com toda certeza, aí dentro tá mexendo um monte de coisa. Então Deus, uma das formas que o Senhor usa para nos purificar, transformar e lapidar é provas. Tiago fala, tende alegria o passardes por várias provações. O crente que só fica triste com provação é o crente que não quer ser transformado. Deus tem os meios dele, um dos meios dele é provação. E é passável. O deserto é um território passageiro para o crente, não é para habitar no deserto. Mas o deserto é onde Deus prova o seu coração. Então, meu amigo, olha só o presente que Deus deu para Jesus. Jesus entra no Rio Jordão, é batizado por João Batista e é revestido do Espírito Santo. Sim ou não? Sim. Jesus não é batizado com o Espírito Santo no Rio Jordão? Jesus foi já nos povoados operar milagre e pregar? Para onde que a Bíblia fala assim, e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para quê? Ser tentado. Aí a maioria quer ser batizado com o Espírito Santo e já quer pegar o microfone no outro dia e sair orando e fogo descendo, mas o Espírito Santo faz assim, ei, não é assim, vamos pro deserto, vamos mexer nas coisinhas aí em você. Por isso que vira tudo. Voltando a repetir, o pastor Fabrício contou a história dele no Podercast número 15,
E eu não lembro se eu fiz essa pergunta, quando ele conta lá nesse... Depois você vai na playlist, Podercast número 15, ou pesquisa Podercast número 15, Pastor Fabrício. Que você ficou horas orando em línguas, que você pegou as fitas do Dave e ficou naquele processo. Eu não lembro se eu perguntei isso lá, ou se eu perguntei, eu vou perguntar de novo. Qual foi o primeiro resultado, benefício que você viu? Você começou a orar, e a primeira coisa que aconteceu, você falou, opa, isso aqui realmente um resultado, um fruto que você lembra. O primeiro, ali no primeiro dia que eu entrei nessa prática, eu tive uma extrema convicção da minha salvação. Até aquele momento que eu não era batizado com o Espírito Santo e eu não tinha prática de orar em línguas, algumas vezes o diabo colocava um pouco de dúvida sobre a minha salvação. Parecia que qualquer coisa errada que eu fizesse ou alguma carnalidade se manifestasse, eu já ia direto para o inferno. Então, às vezes, a gente fica naquela gangorra, né? Tô salvo, não tô salvo, tô condenado, tô salvo, tô condenado. Então, quando o primeiro dia que eu pratiquei oração em línguas mesmo, que eu fui desafiado por um pastor, ele falou assim, se você quer ser um homem de Deus, vai para sua casa e ora pelo menos 1 hora em línguas. O meu desafio já foi a régua lá em cima, irmão. Tem gente que é desafiada a 15 minutos, meia hora, eu já fui desafiado a 1. Ali naquela noite que eu fiquei ali, ouvindo a fitinha do Diante do Trono, Manancial de Águas Vivas. Aquele tempo era fitinha. E era 30 minutos cada lado. Eu falei, eu vou ouvir os 2 lados da fitinha e vai dar 1 hora. Aquele período que eu consegui orar em línguas por 1 hora seguida, sem cessar, eu tive uma convicção da minha salvação. Muito grande. Muito grande. Eu pude experimentar o Espírito testificando no meu espírito, clamando, Abba, Pai. Segundo, aquele período ali orando em línguas foi quando foi uma experiência que eu tive assim com o Espírito Santo muito forte, que eu conto no livro, que eu estava ali orando, né? E depois de meia hora experimentando aquela unção, aquele poder. E outra coisa que também me impactou muito, quando eu comecei a sentir aquela unção depois de meia hora orando em línguas, eu pensei, o Espírito Santo está aqui no fundo da minha casa. Deus está aqui comigo no fundo da minha casa, porque essa experiência eu tive no fundo de casa. Eu achava que Deus estava só na igreja, no templo. Não, ele está aqui na minha casa comigo aqui, aquilo ali. E eu acredito que é o fruto da oração em línguas, ele traz essa percepção da presença do Espírito Santo. Sabe essa percepção? Não fora, dentro. E o Espírito Santo falou assim, eu vou te ensinar algumas coisas na Bíblia. Pega lá e lê Atos capítulo 2. Ali no escuro acendia a luz, abri Atos capítulo 2. Ele falou, leia pausadamente, respeitando os pontos e vírgulas. Quando eu li, saltou. Pastor, saltou. Saltou tão forte que eu comecei a dar risada. E eu começava a falar assim, todo mundo que eu encontrar a partir de hoje, eu vou explicar o capítulo 2 do livro de Atos. As pessoas não entendem, mas sabe o que estava acontecendo? Eu estava tendo uma revelação da palavra. O Espírito Santo trouxe, iluminou para mim. Então foi convicção da salvação. Desde aquele dia que eu fui batizado no Espírito Santo, que eu comecei a praticar oração em línguas, nunca mais o diabo, 1 minuto sequer, ele coloca dúvida no meu coração se eu estou salvo ou não. Nunca mais. Convicção da salvação. Segundo, revelação da palavra. Eu carrego até hoje essa revelação. Marcou toda a minha vida. Revelação da palavra. E uma unção que eu achava que só estava disponível numa grande conferência, para grandes homens de Deus. Ali no fundo da casa da minha mãe, naquele quintal ali de terra, eu fui envolvido por uma presença de Deus muito grande. Talvez, pastor, a pessoa vai orar 1 hora em línguas, ela, igual eu falei, ela não vai ter a mesma experiência que eu. Mas eu acredito que o Espírito Santo ele vai vir para a pessoa de acordo com a necessidade dela. Como eu já tinha o dom de pregar no meu espírito, no meu coração, muito forte, mesmo antes de eu ser batizado com o Espírito Santo, quando eu aceitei Jesus, eu já tinha o desejo de pregar a palavra. Então, quando eu fui batizado com o Espírito Santo e eu comecei a praticar oração em línguas,
Parece que o fogo fez assim, ó, acendeu 1000 vezes mais esse dom. Então, por isso que o Espírito Santo me levou para a palavra. Talvez um irmão vai se colocar no quarto meia hora, 1 hora para orar em línguas, e o Espírito Santo vai trazer uma experiência para ele conforme a graça dele, a medida que Deus deu para ele, conforme a necessidade dele. Ó, minha mãe já foi diferente. Quando minha mãe foi batizada no Espírito Santo e os primeiros momentos que ela começou a praticar oração em línguas, ela recebeu uma carga de unção de riso que ela ficou 3 horas rindo, que ela falava que não aguentava mais a barriga dela doendo. Mas por quê? Porque minha mãe estava passando por uma depressão profunda. Então, quando a pessoa decidir praticar oração em línguas, a experiência vai vir de acordo com a necessidade dela. O meu pai, sabe o meu pai? Quando ele começou a orar em línguas, começou a praticar oração em línguas, o meu pai não riu, meu pai não rolou no chão e meu pai não teve uma revelação da palavra. Sabe o que aconteceu com meu pai? Ele bebia, né? Mesmo crente, indo para a igreja, tomava 2, 3 latinhas de cerveja todo dia. Mas Deus estava no processo com ele. Quando ele começou a praticar oração em línguas, mesmo tomando uns golinhos de cerveja, aí onde os irmãos falam, rapaz, vamos lá, irmão. A cerveja ia pro corpo físico do meu pai, mas o espírito dele era nascido de novo. Por isso que a igreja não consegue consolidar pessoas que vêm do mundão, que vêm da droga, porque elas querem um resultado imediato. A santificação, a transformação, tem pessoas que é um processo, né? Uns é mais rápido. Eu conheço pessoas que estão na igreja há anos lutando contra a abstinência da droga. Cada um tem sua passada. O meu pai, ele é aquele que ele vinha nos passos bem devagar, sabe? Eu e minha mãe já... Mas não quer dizer que ele não estava no processo. Depois de mais ou menos 1 mês, o meu pai praticando oração em línguas, com muita luta, nós... Pai, você está praticando? Tô. Pai, você está praticando? Tô. Quando ele realmente se entregou à prática, passou a barreira da meia hora, um dia ele sentou no fundo da casa lá, da minha mãe, tomando uma cerveja e começou a chorar. Nunca vi meu pai chorando até aquele momento. Quando eu cheguei, eu falei, pai, o que está acontecendo com o senhor? O senhor está bem? Ele não conseguia falar. Só fazia assim, tô bem. Mas o senhor não quer contar alguma coisa aconteceu? O que foi? O senhor está triste? Ele fazia assim, ó, não. Aí fiquei um pouco do lado dele ali, passou uns minutos, ele contou. Eu estava aqui, sentado, pensando no propósito que Deus tem na minha vida. E aí o Espírito Santo falou. Olha a experiência que ele teve. Através da praia da oração, meu pai ouviu audivelmente a voz do Espírito Santo. Sabe o que o Espírito Santo falou para ele? Então, eu tenho um propósito de você pregar o Evangelho de Jesus Cristo para outras pessoas. Mas como que você vai pregar para as pessoas aqui no seu bairro? Sendo que todo dia você vai ali no bar e compra essas 3 cervejas e fica aqui meio tonto. Eu tô habitando dentro de você. Eu não quero mais que você bebe isso aí, não. Eu regalei o olho e falei, ele falou tudo isso com você? Ele falou que não quer mais que eu beba isso aqui e ele vai me fazer um pregador do evangelho. E a partir de hoje eu não tô mais. Ele tava com as 3 latas. Ele abriu uma para beber, deu um gole e começou a chorar. Aí ele pegou, derramou uma, derramou as 3 no tanque. Daquele dia em diante, meu pai nunca mais colocou uma gota de álcool na boca, e hoje ele é pastor lá no interior de São Paulo. Então, experiência, cada um tem a sua. E a praia da oração em língua, ela traz essas experiências. Segundo benefício, bem rápido aqui, ó, para mim. Nós falamos até, né? O Espírito Santo ora a vontade de Deus para nós. Quando você ora em línguas e pratica, é uma oração de fé. Você está se lançando no oceano do Espírito. Não diz aquela canção? Eu navegarei no oceano do Espírito. É muito lindo cantado, mas se lançar no oceano do Espírito sem você ter certeza para onde isso vai te levar, a carne treme. A alma desespera, pastor. Esse caminhar de fé com Jesus, a nossa alma ela desespera, ela quer saber o que vai acontecer. Mas o Espírito Santo conduz. Então, o segundo benefício, quando você ora em línguas, além de edificar-se a si mesmo e ter entendimento dos mistérios de Deus, da palavra, do plano, você se rende à intercessão do Espírito Santo. Tanto é que existe 4 variedades do falar em línguas. Edificação pessoal, língua de intercessão, línguas para interpretação na reunião da igreja. Quando a igreja se reúne, pessoas podem vir debaixo de uma unção, falar em línguas e ter interpretação. E língua sinal para o incrédulo. De repente esse podcast pode chegar lá na Índia,
lá na China, na Tanzânia, sei lá, na Coreia, e de repente o Espírito Santo pega eu e você, que nós começamos a falar umas línguas, né, diferentes, e o irmão lá na Tanzânia ouvindo no dialeto do povoado dele. É a quarta manifestação do falar em línguas. Só que essas duas primeiras, a de edificação e a de intercessão por nós mesmos, é as línguas que beneficia quem está orando. As outras duas vertentes do falar em línguas, que é línguas para interpretação a nível de profecia para a igreja e línguas, sinal para o incrédulo, é para edificação do outro. Então as duas primeiras vertentes do falar em línguas é para edificação e benefício para quem está orando. As outras duas é benefício para quem está ali recebendo, né? Porque se eu falar uma língua para interpretação, é benefício para quem Deus está dando a profecia. Se eu falar variedade de línguas, sinal para o incrédulo, o benefício é para aquela pessoa que Deus está chamando a atenção dele para ele ouvir na própria língua nativa dele, que é um milagre sobrenatural, para Deus dar um impacto na vida dele e crer que Deus ainda fala nessa terra, né? E um outro benefício, está lá em Isaías 28:11. Isso aí eu experimento até hoje. Você sabe qual que é? Paz. Quem pratica e quem fala em línguas, ele recebe uma carga da paz de Deus no teu espírito e é batizado na tua alma. É um dos benefícios assim que eu tenho provado ao longo dos anos. O mundo tá aí no caos que tá, as pessoas estão crise de ansiedade, frenética, as pessoas estão agitadas, as pessoas não conseguem mais ter concentração, foco, as pessoas estão atribuladas, atormentadas dentro da igreja. Muita pressão, muita informação. Quem decide no seu coração receber o batismo com o Espírito Santo e decide praticar oração em línguas, essa pessoa ela vai colher o benefício do refrigério e do descanso de Deus. Isaías 28:11 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, dizendo: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Este é o refrigério. Língua estranha e lábios gaguejantes. O que é lábio gaguejante? Nós não temos tempo aqui, mas quantas vezes, né? Quem não passa diversidade na sua vida, ainda mais processos, estações que nós vivemos. Teve um tempo que eu estava passando uma estação muito difícil, alguns anos atrás, financeira. Eu trabalhando e o dinheiro não vinha. Você acredita nisso? Mas foi um processo de Deus na minha vida, na minha família. Deus estava me ensinando a depender mais dele, porque eu dependia muito do meu trabalho. Sempre trabalhei de vendedor, né? E orava pelos meus clientes. Deus sempre teve um tempo assim que Deus sempre me deu êxito nas vendas, Deus sempre me prosperou e eu comecei a me agarrar naquilo. Eu saía para vender, eu orava pelos clientes, fechava cada venda boa, comecei a ganhar dinheiro. Mas quando a gente se empolga demais e a gente começa a se empolgar e achar que é a gente, eu ganhei alguns prêmios na empresa de melhor vendedor, eu comecei a tomar aquela glória para si. Aí o Senhor fala assim: peraí, eu vou te ensinar que não é você, não é a sua habilidade, não é porque você tem boa comunicação, não é por causa que você é o cara na empresa, é eu. Meu irmão, eu saía para vender, não vendia nada, usava todas as técnicas de venda que eu aprendi, que eu fiz curso, nada. Até meu chefe chegou num dia para mim e falou assim: Fabrício, o que aconteceu com você? Você é um dos melhores vendedores da empresa, mas você está agora em último lugar. Foi um processo que Deus estava abatendo o meu orgulho, abatendo a força do meu braço. E Deus falou assim: eu vou quebrar a cana do teu braço, porque eu quero te usar para levar o meu evangelho. Você tem que aprender a depender de mim nessa área financeira. Meu amigo, eu passei uma escassez financeira na minha vida. E era problema, muito problema. Eu lembro quando eu chegava do trabalho. E aí eu falava assim pra minha esposa: me dá 40 minutos? Porque não, tô atribulado, discuti com o meu chefe, tá difícil, levei 10 não hoje, o diabo já falou para mim que não tem a gasolina para abastecer o carro amanhã, não vai ter o dinheiro do aluguel, porque quem trabalha de vendas igual via de comissão, vendeu, ganhou, não vendeu, não ganhou. Um dos melhores vendedores da empresa, sendo pressionado pelos meus superiores. Cara, o que tá acontecendo com você? E você que é crente, você fica com vergonha, né?
Meu Deus, como que eu vou falar pra esse cara? Eu falei tanto pra ele que Jesus é bênção, é vitória. Já dei tanto testemunho, não, eu vendo bem é porque é Deus. E agora? O que eu respondo pra ele? Sabe o que eu fazia? Chegava em casa, tinha uma rede lá no fundo, sabe o que eu fazia? Eu falava pra minha esposa, não, agora eu não quero conversar, não. Se eu abrir a boca agora, eu vou murmurar. Então, irmão, quando você tá chateado, quando você tá atribulado, abre a boca e fala em línguas. Que aí é o único jeito de você não murmurar. Porque, rapaz, a alma fica brava pra murmurar. Deus, por quê? E não sei o quê. E eu ficava lá. E o diabo falava, não adianta orar, não. A prestação do carro venceu e como que você vai pagar? E aí eu falava pra esposa, não fala nada não, porque a esposa já ia falar assim pra mim, ó, precisa comprar isso no mercado, tudo. Eu falava, daqui a pouco minha conversa, que eu já tô tribulado demais. Mas dava ali meia hora, 40 minutos, eu orando em línguas, ainda com a roupa do trabalho, deitado na rede. Daqui a pouco eu escutava o passarinho. Tinha vez que eu até fazia assim, pastor Ars. Sabe quando você respira fundo? E sobrenaturalmente, inexplicavelmente, aquele turbilhão de pensamento, de preocupação com conta, com problema, com empresa, ia embora. E eu começava a prestar atenção no canto do pássaro, no pôr do sol. Sabe? Dava aquela anestesiada. Só porque eu fiquei ali. Sem ouvir louvor, nada, tá? Só orando em línguas. Mas é literalmente o que está em Isaías 28:11. Dai descanso para quem está cansado. Aí, meu amigo, quando a sua alma descansa, aí, oi amor, o que foi? Tá. Não, nós vamos comprar. Nós vamos, em nome de Jesus. Vamos lá, comprar lá um frango, tudo. Mas se ela viesse falar antes com a tribuna, que nós não tem dinheiro para comprar nada, não tem dinheiro nem para gasolina. Então, um dos benefícios assim que eu acredito que todo crente precisa experimentar através da prática de oração em línguas é esse descanso, meu irmão. Eu aprendi uma coisa, você sem paz, você nem Deus você não escuta. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, lá em João capítulo 20, ele entra na casa, a Bíblia fala que os discípulos estavam atormentados porque Jesus tinha morrido e não tinha aparecido para eles ainda, eles estavam todo assim com medo, né, dos judeus, com as ameaças. Primeira coisa que Jesus fala quando ele entra na casa, isso aí é um princípio para você, viu? Ele diz assim, ó, paz esteja convosco. Outra vez Jesus falou, paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, que é a paz passageira. Depois que Jesus falou, paz, a minha paz eu vos dou, aí ele começa a dar instrução. Olha, eu vou para o meu pai, tal, fica em Jerusalém, mas quando eles estavam atormentados, Jesus não deu instrução nenhuma, porque eles não iam ouvir. Então, assim, quando você está atormentado, você não consegue ouvir o que as pessoas estão te aconselhando, você não consegue ouvir Deus, você precisa do descanso. Então, aí dá para entender por que o diabo tentou roubar esse princípio que é a prática de orar em línguas, porque ele quer atormentar você e ele não quer que você entre no descanso de Deus. É verdade, é muito forte. E eu quero pedir para o pastor Fabrício deixar um bom tempo para ele ficar à vontade. Como diz o pentecostal, Deus te usar. Eu vou pedir, pastor, para você fazer uma oração para aqueles que querem ser batizados com o Espírito Santo, e mesmo você que já fala em línguas, mas sente que precisa de um renovo, Deus também tocar a sua vida para renovar. Então, queria que você fizesse essa oração, mas antes de você orar, falar suas redes sociais, o Instagram, se para comprar o livro lá pelo Instagram mesmo, o canal do YouTube, fala suas redes sociais e depois pode orar mandando fogo aí. Amém. Nós nos empolgamos com esse assunto, viu, irmãos? 20 anos, parece que faz 30 minutos, mas já passou, já está quase 2 horas. Mas vamos lá. As minhas redes sociais está como Fabrício M. Santos, o canal no YouTube também. E o meu Instagram é Fabrício M. Santos, com 2 S no final. E o livro vocês podem fazer o pedido pelo Instagram. Lá no Instagram, quando a pessoa entra, aí já tem uma mensagem que já leva ela direto para o nosso WhatsApp. Eu tô com o WhatsApp agora do Ministério. O negócio tá ficando ajeitado. Pode pôr o WhatsApp na descrição também? Pode, eu vou mandar.
o número do WhatsApp, você pode também fazer o pedido pelo WhatsApp, você pode entrar em contato no Instagram, mandar no direct, fala eu quero o livro, né? E ali a gente dá a cotação do frete, pessoas no Brasil todo. Olha, esse livro aqui é como um pastor falou para mim, é como um filho, é verdade. Um pastor amigo meu, o pastor Rodrigo, ele é escritor, ele falou assim, você vai ver quando você escrever o seu livro, a sensação que você tem é que você gerou um filho, mas é mesmo, porque aqui eu tive um cuidado muito grande de ser fiel à mensagem que o Senhor me deu, ser fiel a todos esses anos de ministério, de tantos testemunhos, e o meu desejo, a minha oração, é que muito mais pessoas tenham essa experiência com o Espírito Santo e entendam a importância do batismo do Espírito Santo, porque é um legado que o pastor Dave Robertson trouxe para o Brasil desde 1988, já está com o Senhor, morreu, e aqui está eu e o pastor Ariston, homens que receberam essa mensagem do pastor Dave. Nós recebemos esse ensino, impactou a nossa vida, não só sobre o batismo, mas a prática e os benefícios do andar no Espírito. Então, o livro fala da porta. Você precisa passar por essa porta, senão você não vai nunca entender a prática e todos esses benefícios do andar no Espírito se você não for batizado com o Espírito Santo. E aqui é a mensagem que, em nome de Jesus, vai quebrar muitos preconceitos religiosos que foram construídos na igreja no Brasil. Amém? Amém. Então, entre em contato, fique à vontade, tá? Abençoe outras pessoas. E eu quero aproveitar aqui, eu tenho acompanhado o Podercast, é um canal que tem abençoado milhares de pessoas. Algumas pessoas entraram em contato comigo, olha, vi você no Pastorais, depois que eu acompanhei o Podercast eu fui ativada, eu creio que você tem muitos testemunhos. Então abençoe esse canal, abençoe a vida do pastor Ariston. Ele tem dedicado um bom tempo da sua vida para produzir esse conteúdo, dá trabalho, irmão. É um negócio que você tem que focar. Então, assim, deixa Deus te usar para que essa mensagem chegue para milhares e milhares de mais outras pessoas que precisam. Amém? Amém. Vamos orar? Mande fogo aí. Bom, Jesus diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Em meu nome, vocês colocarão a mão nos enfermos e ficariam curados, vocês expulsariam demônios, falariam novas línguas e se bebesse algum veneno mortífero não ia causar dano nenhum. Então Jesus falou, esses sinais seguem os que creem. E eu acredito que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Se você está aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que um pouco desses testemunhos, dessas palavras, desses textos e versículos que compartilhamos, encheu seu coração de fé. Então, meu irmão, você está pronto para receber. É só crer. O Espírito Santo não está interessado nas suas emoções que você está sentindo agora. Ele não está interessado quanto tempo você tem ou não de crente. O Espírito Santo só quer saber de uma coisa. Você crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo morreu naquela cruz, derramou o seu sangue por você, por amor a você, para perdoar os seus pecados. Você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Se você crê de todo o coração, então o Espírito Santo, ele está pronto para entrar dentro de você. E eu vou dizer uma coisa para você. Esse copo, ele tem água. Ele está cheio de água? Não. Mas ele tem água. Então quando você crê em Jesus, você tem a água, que é o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Mas quando nós orarmos pelo poder de Deus, o Espírito Santo vai encher você. E vai encher, o teu espírito é esse copo, vai encher de uma forma que vai transbordar na tua alma e você vai sentir até no seu corpo físico. E eu sempre falo assim, pastorar, sabe também uma das alegorias figurativas do batismo com o Espírito Santo? É quando o copo está cheio de água, aí nós pegamos esse copo cheio de água e nós mergulhamos ele numa piscina de 10 mil litros de água. Você é esse copo. Eu sou esse copo com água. Nós temos a nova natureza, o Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo quer fazer com você é pegar você e mergulhar você no rio de água viva. Mergulhar, irmão, banhar. Aí é onde Deus vai ter mais de você. Quando você crê em Jesus,
você tem dele. Quando você crê em Jesus, você recebe a vida dele. Mas quando você é batizado no Espírito Santo, aí não é você que recebe de Deus, é Deus que recebe você e ele pega você e faz de você aquilo que ele deseja. Amém? Amém. Feche os seus olhos agora. Coloque a mão aqui no teu interior. Você vai fazer uma oração de confissão junto comigo. E depois que você fazer essa confissão, nós vamos orar, o pastor orar isso aqui em concordância comigo, Amém. debaixo dessa unção, desse ambiente que nós estamos aqui. Essa unção que está aqui, ela vai atravessar essa tela. E o Espírito Santo, ele não se limita a espaço físico, ele está aí com você agora. O Espírito Santo, se você crê em Jesus, ele está dentro de você, meu irmão. Meu irmão, por mais que você fale, pastor, não estou sentindo nada. Não, mas vamos acreditar no que a Bíblia diz. Se você é crente em Cristo Jesus, independente se agora você está desconfortável, se você está atribulado, dependente, irmão, se hoje te deram umas notícias ruins, não muda nada. O Espírito Santo continua habitando dentro do teu espírito humano. E é daí do teu espírito humano que essas palavras vão ser formadas, umas línguas que você nunca falou antes. Você não vai imitar ninguém, isso é mentira do diabo. Você não vai copiar ninguém, você não consegue copiar ninguém. Elas vão ser liberadas e concedidas pelo próprio Espírito Santo, que já habita dentro de você, segundo aquilo que você crê e acredita na palavra de Deus. Então vamos lá, repita assim comigo, fala, eu declaro que Jesus é o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu confesso que Jesus é o Filho de Deus. Eu declaro agora que o sangue de Jesus está sobre a minha vida. Jesus Cristo, eu te peço perdão Jesus Cristo, te peço perdão por todos os meus pecados, por todas as minhas falhas. Me lava no teu sangue. Me livra de toda condenação. Agora, Espírito Santo, toma posse da minha vida. E me muda em outra pessoa. Eu creio e eu recebo o dom de falar em outras línguas. Eu rejeito todo conceito errado, todo ensinamento errado, toda barreira religiosa na minha mente. Eu rejeito agora todos os bloqueios. E eu creio que eu posso falar em línguas com Deus, em nome de Jesus. E eu recebo agora no meu espírito. Continue com seus olhos fechados. Você não vai falar glória a Deus nem aleluia, você vai falar línguas. Agora, enquanto nós ministramos. Pai querido, eu te dou todo o louvor. Eu te agradeço mais uma vez, Pai, por estarmos aqui nesse lugar falando da tua verdade, liberando a tua verdade, a tua palavra sobre essas pessoas. Pai, eu oro por cada um que nos escuta aqui agora por meio dessas câmeras. Eu oro em nome de Jesus. Eu chamo as águas vivas no espírito de cada um que está assistindo, esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa criança, essa pessoa que está agora, Deus, ouvindo essa oração. Em nome de Jesus Cristo, que flua aos rios de água viva de dentro do interior. Flua agora o rio do Espírito dentro do interior dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, receba o dom de línguas, receba o dom do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, fala em línguas agora, em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio. Aleluia. Oh, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja envolvido pela glória de Deus.
Olha, você aí que está sentindo agora, você está percebendo. Tem pessoas que agora mesmo estão sentindo as mãos esquentando. Você agora mesmo, você está sentindo um vento que bateu no teu rosto. É o mover do Espírito Santo. Ele está te envolvendo onde você está agora. Abre a boca, fale em línguas. Vamos lá, irmão. Sua mente não entende, irmão. Fale em línguas. Essa palavra que está vindo do teu espírito. Essa palavra que está vindo do teu espírito direto para a tua boca. Em nome de Jesus, fale em línguas. Em nome de Jesus, fale em línguas. Em nome de Jesus Cristo, fale em línguas. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder do Espírito Santo. Seja revestido do Espírito Santo. Romamba ramasso kamandarandara. Orianda ramasso kumandaramamandaramandaramamaba. Romanda ramasso ramandara. Não dê ouvidos para os dardos inflamados do inimigo na tua mente. Deixa fluir do teu espírito. Deixa fluir do teu interior, irmão. Não tenha dúvida. Fale em línguas, mesmo que seja 2 palavrinhas. O ramanda ramasso ramanda 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 rama. O ramanda ramanda ramanda. Vamos lá. Fale em línguas. Romandarama, seja cheio, Romandarama. Segunda oração que você fez comigo, você já recebeu, segundo a tua oração. Agora deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Romandaramandaramandara. Oramalamando rosso mandaramandaramandara. Você aí que já falou em línguas um dia e você nunca mais falou. Ei, essa unção é para você, seja renovado. Seja renovado, aleluia. Seja renovado, receba mais dons do Espírito Santo na sua vida, seja renovado. Ei, você que foi travado, você que se afastou da comunhão com Jesus, você está ouvindo essa oração agora. Você que um dia falou em línguas e você nunca mais falou. Ah, meu irmão, deixa fluir. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão. É a sua hora, é para você, é agora. Seja renovado, seja cheio de novo. E você que já é batizado com o Espírito Santo, não tem a prática de orar em línguas, você que tem dificuldade de praticar oração em línguas, receba essa unção. E você vai ser levado para dentro do poder de Deus. Receba essa unção e o Espírito Santo vai te ajudar a ficar horas e horas orando no Espírito Santo sem cessar. Em nome de Jesus, seja ativado na prática de orar em línguas. Em nome de Jesus, nós ativamos a igreja de Cristo, em nome de Jesus, que seja derramado um avivamento conforme está prometido em Joel capítulo 2. Ah, Senhor, que haja um derramamento do teu Espírito sobre o teu povo. Ah, Deus, que haja um derramamento nos líderes, nos ministros da igreja, nos ministros de louvor, nas irmãs que ministram na salinha das crianças. Que essas irmãs sejam cheias do Espírito Santo. Ei, você que tem um ministério infantil, você que ministra sobre crianças, ei, receba uma unção de Deus, receba essa unção de Deus, receba essa carga do Espírito Santo. Receba em nome de Jesus esse preenchimento de poder e que você possa transferir para as crianças essa unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Ei. Eita glória, escreve aí, eu recebo. Louvado seja o nome do Senhor. Escreve aí, eu recebo. E se você recebeu as línguas pela primeira vez, escreve assim, eu falei em línguas pela primeira vez. Se Deus renovou as suas línguas, você que estava travado, Jesus. Muito tempo não falava e falou de novo, escreva aí o testemunho que aconteceu aí. Eu creio que muitos receberam. E até compartilhe para pessoas, como eu falei, pessoas vão ser ativadas nesse programa, aleluia. Não só por causa dessa oração, mas por todo o conhecimento que foi passado aqui, testemunhos, versículos, tudo Deus está falando, Deus está movendo de uma aleluia, forma Jesus. Sobrenatural. Pastor Ariston, glória a Deus. Glória a Deus. Eu acredito numa nova estação, num novo tempo, naquilo que Deus está colocando no teu coração, através das mídias, da tecnologia, em nome de Jesus.
nós ainda vamos colher e vamos ver muito fruto na eternidade de todas essas lives, esse Podercast. Amém? Amém. Que isso seja uma ferramenta de equipação para o corpo de Cristo no Brasil e em outras nações, em nome de Jesus. Que Jesus receba a recompensa do seu penoso trabalho. Que Deus Pai receba toda a glória por cada irmão que for cheio do Espírito Santo, cada irmão que for ativado no dom do ministério, cada pessoa que for incentivada a entregar a vida para Jesus, toda pessoa que for ativada para ser um missionário, para servir com mais amor na sua igreja local, através dessas lives, através desse Podercast, que Jesus seja glorificado e Deus receba toda a glória. Toda a glória. Aleluia. Aleluia. Se deixar, né? Vamos até amanhã. Aleluia. Então, falando de novo, segundo link, na descrição vai estar o Instagram do pastor Fabrício. Só ir na descrição e está lá o segundo link. Você, para entrar em contato, seguir. O pastor Fabrício disse que vai também começar a colocar bastante conteúdo no canal do YouTube. Vamos. Ele tem muitas mensagens, mas ele não está colocando, mas vai começar agora a colocar. Ele tem bastante palavra, bastante mensagem. Pastor Fabrício, quero agradecer. A sua esposa também está aqui, né? Tá aqui. Qual é o nome da bênção mesmo? A Cida. Cida. Obrigado, Cida. Obrigado, pastor Fabrício, ter cedido Tá aqui na intercessão. Tá? É a intercessora número 1. É. É a esposa. É a esposa. Obrigado, pastor, por ter vindo divulgar o livro. Foi uma honra, mais uma vez, poder servir o seu ministério e servir os irmãos que estão nos assistindo. Amém. Então, nós estamos encerrando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.